No século XIX existiu um cara que foi orador, jornalista, escritor, rábula e ainda atuou ativamente pela abolição da escravidão aqui no Brasil. E fez tudo isso sendo negro. Ressalto, no Brasil do século XIX. O nome dele era Luiz Gonzaga Pinto da Gama. Luiz Gama nasceu no ano de 1830 aqui em Salvador, filho de um descendente de portugueses que ele nunca chegou a citar o nome, com a liberta, de nome Luiz Amaim. Acabou vendido aos 10 anos como escravizado pelo próprio pai, que precisava de dinheiro para pagar dívidas de jogo, e acabou sendo levado a São Paulo. A alforria veio aos 17. Como autodidata, ele passou a estudar direito e, usando as letras da lei, começou a defender escravos. Olá, meu nome é Samuel Nepomuceno, graduando, pesquisador e professor em formação, e seja muito bem-vindo a mais um História Preta. No vídeo de hoje, a gente vai conhecer um pouquinho sobre a vida e a atuação de Luiz Gama, o patrono da abolição da escravidão aqui no Brasil. É logo depois da vinheta. Antes da gente continuar, deixa seu like, não esquece de se inscrever para não perder mais nenhum conteúdo. E escreve aqui embaixo por que você chegou até esse vídeo. Veio através de outro, veio estudar, porque eu gosto de saber, beleza? Então deixa aqui embaixo, bora lá. Em 13 de maio de 1888, ocorreu a assinatura da Lei Áurea, proclamando assim a libertação da escravatura. Mas como você viu aqui nesses outros vídeos, nem a Lei Áurea foi tão significante assim no auto de aforrear escravos, nem a abolição foi construída por apenas uma mão, aquela da princesa que assinou aquele papel no dia 13, como parte da nossa historiografia contou por alguns séculos. Não, foi um processo histórico de muitas contribuições, avanços, retrocessos e uma multiplicidade de lutas, desde as fugas coletivas até as ações por meio da lei. E é aí que chegamos a Luiz Gama. No ano de 1831, portanto, um ano depois ao qual nasceu o nosso personagem do vídeo de hoje, no dia 7 de novembro, foi promulgada a Lei Feijó. O primeiro artigo dessa lei dizia que todos os escravizados que entrassem no Brasil a partir daquela data seriam livres. Seriam também declarados culpados não só o comandante das embarcações detidas com cativos, mas também os financiadores das viagens e os compradores do produto do tráfico. Também era direito do cativo declarar seu estado de ilegalidade. Essa lei só foi promulgada por conta das pressões britânicas ao governo brasileiro. Porém, ela nunca saiu do papel de fato. Só serviu para acalmar os ânimos dos ingleses. A gente sabe que no primeiro ano de vigência houve uma diminuição da importação de escravizados, mas com o tempo tudo voltou a aumentar. Traficantes escravizados e o próprio Estado ignoraram a existência da Lei Feijó. O tráfico transatlântico só veio a diminuir mais lá por 1850, quando a Lei Eusébio de Queiroz foi promulgada, o que acabou por estimular o tráfico interprovincial, mas isso é conversa para outro vídeo. Beleza, mas por que eu estou dando toda essa contextualização aqui? Lembra o que dizia a Lei Feijó? Ela proibia o tráfico e declarava livre os escravizados que entrassem no Brasil a partir daquela data. Mesmo que promulgada e não cumprida, ainda era uma lei. A principal atuação de Gama, então, foi em cima desse descumprimento e em muitas outras ações também, é claro. Se calcula que Luiz Gama tenha conseguido alforriar pela via judicial centenas de escravos. Dizem que a quantidade de processos que ele se envolveu foi enorme. Sob a guarda do arquivo do Tribunal de Justiça de São Paulo, encontram-se ao menos 500. Mas isso deve ser analisado com cautela, pois muitos podem ter sido perdidos, diz o historiador e escritor Paulo Risetti em uma entrevista à DW. E ele fez tudo isso de graça, beleza? Bem, a gente sabe que ser advogado é uma posição de prestígio social desde aqueles tempos de império. Pode ser até uma fonte de enriquecimento em um país tão inseguro judicialmente como o Brasil. Mas Luiz Gama se negou a ganhar dinheiro a partir dessa atuação. Ele disse certa vez em uma entrevista ao Correio Paulistano em 1869,
Eu advogo de graça por dedicação sincera à causa dos desgraçados. Não pretendo lucros, não temo represálias. A forma pela qual Gama se sustentava mesmo era com jornais. Ele fundou ao menos dois que circularam na época. Primeiro o Diabo Coxo, de 1864, e o Cabrião, de 1866. Mas ele também atua em muitos outros, como o Ipiranga, Radical Paulistano e o Polichinelo. Foi tipógrafo e redator, além de publicar também seus poemas sob alguns pseudônimos. Apesar da sua brilhante atuação no campo da advocacia, que foi determinante para a abolição e para a alforria de centenas de escravizados, Luiz Gama só veio a ganhar a alcunha oficial de advogado 133 anos depois da sua morte, em 2015, quando ocorreu a solenidade na Universidade Presbiteriana Mackenzie, em que a Ordem dos Advogados do Brasil, a OAB, lhe conferiu o título. Graças às políticas públicas de acesso ao ensino superior nas últimas décadas, um número expressivo de negros está ocupando as universidades públicas, algo que vem sendo atacado e boicotado nos últimos anos, vale ressaltar. Mas se antes dos anos 2000 a situação era diferente, imagina lá no século XIX. Existiam poucas faculdades de direito na época e o acesso era bastante difícil, ainda mais para pessoas negras e não endinheiradas. Sendo autodidata, para atuar, Luiz Gama possuía uma provisão, que era um documento que autorizava a prática do direito dado ao poder judiciário do Império. Era comum a existência de profissionais do direito provisionadas ou rábulas. A formação prática de profissionais existiu nas mais diversas funções, como engenheiros, dentistas, médicos, entre outras. E olha, a figura do advogado provisionado existiu até a década de 1960, quando o exercício da advocacia passou a ser uma prerrogativa exclusiva dos bacharéis em direitos. Bacharéis em direito. Beleza? Ainda no quesito fazer jus à memória de Luiz Gama, em 2018 foi promulgada a Lei 13.628, que escreveu o seu nome no Livro dos Heróis da Pátria. No mesmo dia de 2018, se promulgou também a Lei 13.629, que declarou Luiz Gama o patrono da abolição da escravidão no Brasil. Muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui. O Deus da História é um projeto educacional feito com bastante cuidado. Nos siga nas redes sociais para não perder mais nenhum conteúdo sobre história e até um pouquinho das outras ciências humanas. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, deixe o seu like aqui e eu te vejo na próxima.